Então, pessoal, voltando aqui para o nosso segundo vídeo, agora a gente vai fazer na prática uma virtualização aqui da instalação do servidor, o primário domain controller, que é o PDC. Vamos representar aqui na nossa topologia por esse cara aqui, que seria simulando um ambiente aqui do Senai. Então, o que eu vou fazer? Esse servidor ele fica dentro do rack, lá dentro. Eu vou fazer uma virtualização desse serviço. Vou instalar o Windows Server 2012 com interface gráfica. Aqui no site do Canvas, na plataforma Canvas, eu já deixei para vocês todo esse passo a passo, né, de instalação e configuração do servidor, né, inclusive adicionando funções e recursos aí como Active Directory, como serviço de DHCP, o serviço de DNS, a configuração de cada um deles. Então, nessa primeira etapa, o que nós vamos fazer? Instalar, através do VMware, esse Windows Server 2012. Vou fazer diferente dessa vez, vou usar essa configuração aqui via o sconfig, que é como se fosse uma configuração do Windows versão Core, que é sem interface gráfica, só para vocês saberem que existe, que não é só com interface gráfica que você consegue configurar as opções de rede, de DNS, de gateway no servidor. Então vamos lá. Eu vou fazer acompanhando justamente esse passo aqui, porque é o que vocês vão ter que fazer nas nossas aulas práticas. Eu vou aqui abrir o VMware. Vejam aqui que eu já tenho algumas máquinas criadas, já tenho um Windows Server aqui que a gente criou nas aulas anteriores. Eu fui projetando isso aqui para vocês. Eu vou deixar essas máquinas de canto aqui e vou criar uma nova. Eu vou instalar baseado numa imagem, um arquivo de imagem. Vou procurar aqui na nossa rede. Se você vier aqui abrir o nosso servidor, 172.16.0.1, pode vir na minha pasta, Maurício. Você pode vir em Sistemas Operacionais, Windows Server 2012. E aqui tem uma imagem ISO, que eu botei um Windows Server 2012 R2 na versão português brasileiro. Não é porque eu sou carrasco, mas é porque eu acho importante que vocês usem uma versão em inglês, porque isso ajuda a trabalhar um pouco o inglês técnico. Muitas vezes vocês vão se deparar aí no mercado com servidores na versão inglesa. Então, eu acho importante que vocês façam primeiro o que é mais difícil e depois o que é mais fácil, o que é fácil vai ficar mais fácil ainda. Então, a partir de agora a gente vai trabalhar com a versão em português. Se vocês utilizarem, procurarem aí na hora de instalar as VMs de vocês, vocês vão ver que já está disponibilizado na minha pasta na rede interna Senai essa imagem ISO. Vou selecionar ela, vou dar um próximo. Aqui eu não vou inserir uma imagem, uma chave, porque eu não possuo essa chave. Esse Windows não vai ser validado. Vou selecionar aqui o data center que eu vou utilizar, que é o data center 2012 R2. Não vou utilizar a versão Core nem a Standard, vai ser o data center mesmo. Por padrão ele vai pegar esse usuário e já vai criar. Vou deixar já aqui um password para ele que eu vou utilizar a senha Microsoft, que é password. Vou dar um próximo. Ele diz que precisa de uma chave de produto, mas quer saber se eu quero continuar assim mesmo, sem inserir uma chave. Vou dizer que sim. Aqui, atenção, eu vou mudar esse nome que não vai ser o hostname da minha máquina, do meu servidor. Ele vai ser simplesmente como vai ser identificado aqui na lateral do meu conjunto de máquinas virtuais, aqui no VMware. Então, vou botar aqui PDC Senai. Não vou armazenar no disco local C, vou na partição D, para não encher minha partição C, que é onde fica o sistema operacional Windows 8 da minha máquina. Vou na minha pasta da VEL. E aqui eu vou criar uma nova pasta com o nome de PDC Senai.
Seleciono essa pasta, dou um OK. Veja que o caminho aqui ele muda. Vou dar um próximo. Vou deixar com 60 GB mesmo de armazenamento de disco virtual. Então ele vai criar um disco virtual no meu HD da minha máquina real, que vai possuir 60 GB de espaço. Vou marcar a opção Store Virtual Disk como um arquivo simples. Vou dar um próximo. Nessa parte, como eu vou fazer uma rede interna virtualizada, eu tenho que mudar aqui minha placa de rede virtual para, em vez de NAT, usar um Rust Only. Isso daqui eu já expliquei nas aulas para que serve quando você coloca em bridge, né, que é para deixar a máquina na rede real. Então vira mais um Rust na nossa rede, em vez de ser simplesmente uma máquina virtual numa rede interna, ele passa a ser mais um Rust na rede real. Se eu deixar em NAT, ele vai ser uma máquina que vai estar hospedada dentro da minha máquina real e que vai utilizar o endereço IP da minha máquina real para ter acesso à internet. Não vou utilizar nesse caso, vou deixar em Rust Only, que é uma rede virtual dentro do nosso hospedeiro, que é a máquina real, sem acesso à nossa rede externa. Então já posso marcar aqui, fechar, finalizar. Isso aqui eu deixo marcado que ele vai ligar a minha máquina após eu clicar em Finish. Todas as configurações estão listadas aqui em cima. Vou dar um Finish. E espero o processo iniciar para que eu possa fazer as configurações do meu servidor manualmente. Vou colocar aqui em tela cheia para facilitar. O VMware me pergunta se eu quero instalar alguns recursos adicionais, eu vou dizer para me lembrar mais tarde. E ele vai começar o meu processo de instalação do Windows Server 2012. Então ele tem algumas etapas listadas aqui. Primeiro ele vai copiar os arquivos do Windows, né? Ele vai pegar a imagem e copiar para o HD virtual que a gente acabou de criar. Depois ele prepara esses arquivos para instalação. Eu não vou deixar o vídeo rolando, porque senão o vídeo fica muito grande e depois fica ruim de postar no YouTube. Eu vou pausar esse vídeo, deixar ele instalando, e assim que ele concluir a instalação, eu volto a startar o vídeo. Bom, pessoal, a instalação concluiu aqui. Eu tenho que fazer um login agora. Eu vou usar a conta do administrador, porque eu tenho que fazer algumas configurações de hostname, endereçamento IP nessa máquina, e eu preciso antes verificar como está o estado atual e depois eu configurar a nossa rede de forma que ela consiga estar numa subrede igual à subrede dos clientes. Então vamos configurar aqui. Vou dar o Ctrl+Del aqui para acessar a máquina. Vou usar a conta administrador. A senha que eu já configurei, a senha padrão Microsoft. Está carregando aqui o serviço do meu dashboard. Bom, esse aqui é meu dashboard, onde está toda a configuração, todos os serviços que eu tenho aqui na barra esquerda. No momento eu não tenho muito recurso instalado, somente aqui o de servidor de arquivos, né, com algumas configurações básicas ainda, não tem grandes coisas instaladas. Mas o que eu quero verificar aqui, primeiro as configurações de hostname, e depois a gente vai configurar as interfaces de rede. Então eu dou Windows R, abro o CMD, e vou dar um ipconfig/all para verificar todas as configurações. Bom, vou aumentar aqui a tela. Pode ver que o hostname da minha máquina é um hostname padrão quando você instala a VM ou o sistema operacional. Eu tenho algumas informações aqui sobre roteamento de PVC, se está ativado ou não, proxy win, se está ativado ou não. Se eu tenho um sufixo de DNS primário ou não. Então
eu tenho que fazer todas essas configurações aqui primeiro. A primeira delas é configurar o host name. Depois a gente faz a configuração de rede, até porque o serviço DHCP está habilitado aqui no momento. E essa máquina, por ser um servidor, ela não pode ser configurada com IP dinâmico, tem que ser um IP estático. Motivos pelos quais eu já expliquei nas aulas presenciais. Vamos fazer o seguinte, a gente já sabe, né, vir aqui na interface de rede, botão direito, abrir central de rede de compartilhamento, né, vir aqui em alterar configurações do adaptador, botão direito, vem propriedades do adaptador, seleciono aqui IPv4, tem propriedades, então já vi que eu estou com DHCP habilitado, não tem nenhuma configuração DNS habilitada, está tudo dinâmica. Então nós vamos mudar isso aqui por outro meio. É um meio que é muito utilizado nos Windows Server Core, que são sem interface gráfica. O meio padrão nós já sabemos, agora vamos fazer por outro caminho, que é interessante vocês saberem que existe mais de um. Então vou cancelar aqui, vou fechar tudo. Vou vir aqui no prompt de comando do CMD, vou digitar sconfig. Ele me abre essa tela com algumas opções. Então eu tenho a opção de ingressar em um domínio ou um grupo de trabalho, tem como mudar o nome do computador, adicionar administrador local, configurar gerenciamento remoto, configuração do Windows Update, baixar e instalar atualizações, área de trabalho remota na opção 7. Na opção 8 eu tenho configurações de rede, né? Nas demais opções eu tenho data e hora, fazer um particionamento, ativação do Windows, enfim. Eu vou aqui no primeiro passo fazer a alteração do hostname. Então seleciono aqui a opção 2 e ele pede para eu inserir um hostname da máquina. Então o hostname que eu vou colocar aqui nessa máquina vai ser PDC Senai. PDC Senai. Beleza, ele diz que eu preciso reiniciar o computador para que as alterações tenham efeito. Eu não vou fazer isso agora porque eu vou terminar de configurar o restante. Assim que eu finalizar, eu vou reiniciar a máquina. Esse procedimento se faz necessário porque todos os outros serviços que a gente vai instalar e configurar vai depender de antes ter feito essas configurações. Troca de hostname e endereçamento de rede. Então vou cancelar aqui, não quero reiniciar agora. Vou voltar aqui nas opções. Já troquei o nome do computador e agora eu quero fazer as configurações de rede. Então vou na opção 8. E ele me pergunta o seguinte: qual é o adaptador que eu quero fazer as alterações? Então eu tenho aqui um número de índice 10, que é para o nosso Fast Ethernet, que é a placa de rede do meu computador cabeada. Tenho aqui o endereço que ele pegou através do protocolo APIPA, que é quando ele não encontra um servidor DHCP na rede e ele está com o serviço DHCP habilitado. Então eu quero fazer a alteração do índice 10, é o único adaptador de rede que eu tenho. Digito 10, ele me dá as outras opções, como por exemplo, na opção 1, definir endereçamento de adaptador de rede. Então vou definir agora um IP para essa interface de rede. Opção 1, Enter. Ele me pergunta se eu quero que seja por DHCP ou se eu quero que seja estático. Então D para DHCP e E para estático. Vou botar um E. Ele me pede aqui para inserir o IP, né? Então, nesse momento vou mostrar para vocês como que está a topologia, né? Nós estamos preparando essa máquina, que é o nosso servidor. Esses clientes vão responder no domínio para esse servidor, que será o nosso controlador de domínio. O IP dele vai ser 192.168.0.1, a máscara de subrede vai ser 1/24, ou seja, 255.255.255.0. Tá? Então vamos fazer todas essas configurações aqui lá no nosso servidor. Vamos lá. Então IP 192.168.0.1, né? Esse IP aqui, 0.1. Vou dar um Enter. Ele me pede para inserir a máscara de subrede. Ele já me dá uma máscara padrão, que é 1/24, que é a mais usada. Ou eu insiro
a máscara que eu quero, ou utilizo a padrão. Então, vou utilizar, nesse caso, para essa prática, a barra 24. Então, eu dou um Enter, não preciso preencher. Ele pede para inserir um gateway, que é importante saber. Depois eu vou subir um servidor proxy, como a gente fez em sala. Esse servidor vai nos dar acesso à internet através da interface de rede. Depois eu vou representar isso aqui. O foco agora é configurar esta máquina aqui. Mas como eu estou setando aqui o gateway, e eu disse que o gateway desse servidor vai ser 192.168.0.2, ou seja, para eu alcançar a internet ou uma rede remota, eu preciso enviar o pacote para essa interface, que está configurada onde? Na interface ETH0 do meu proxy. Ok? Então ela tem duas interfaces, ETH0 e ETH1. A ETH0 vai atender solicitações desta rede interna. Por quê? Aqui posteriormente no nosso servidor, que será o controlador de domínio, eu vou configurar um serviço de DHCP. E quando esse serviço DHCP estiver ativo e distribuindo endereços IP, DNS, Gateway, todas essas máquinas, quando herdarem pelo serviço DHCP os endereços do escopo, elas vão solicitar que esse gateway encaminhe seus pacotes ou para a internet ou para uma rede remota. Então, o foco aqui nessa máquina no momento, vou endereçar esse gateway 192.168.0.2. Então é 192.168.0.2. Bom, já configurei, já está prevalecendo aqui as minhas configurações para essa interface de rede do meu servidor. Observe que ele desabilitou o DHCP, porque agora o IP passa a ser estático. E eu já setei aqui o gateway. Está vendo que o servidor DNS preferencial e alternativo estão em branco? É ele que nós vamos definir agora através da opção 2, que é definir serviços, servidores de DNS. Então, opção 2, Enter. E ele me pede para inserir o endereço IP do meu servidor DNS preferencial. Ou seja, voltando aqui na topologia, o nosso servidor controlador de domínio também vai ser o nosso servidor de DNS. É ele que vai fazer a tradução de nomes em IP de todos os equipamentos que estiverem dentro da minha floresta, dentro do meu domínio. Então, quando cada máquina tentar acessar a internet, primeiro vai tentar no meu servidor fazer a tradução de nome para IP. Se for um endereço de rede pública, ou seja, alguma URL da internet, ele vai encaminhar aqui para o meu proxy para fazer uma consulta em algum servidor raiz que está espalhado pelo mundo, pela internet, para fazer a tradução desse nome. Mas o foco agora é quem é que vai traduzir os meus hash names em IP da minha rede interna, ou seja, do meu domínio. Quem vai fazer essa tradução é o próprio servidor. Nós vamos instalar posteriormente o Active Directory e ele automaticamente vai adicionar o serviço de DNS, porque é uma dependência para que o nosso PDC funcione. Então vamos lá, vamos configurar, setar aqui o próprio IP. Se eu colocasse aqui o endereço de loopback, seria a mesma coisa, mas eu vou botar o endereço IP do meu próprio servidor, 92.168.0.1. Ele me informa aqui que o servidor DNS preferencial já foi definido, eu dou um OK. E agora eu preciso inserir o servidor DNS alternativo. Nesse caso a gente vai usar o 8.8.8.8, que é o servidor do Google. Ele me informa que também foi definido. Vou dar um OK. Eu preciso verificar outras configurações, como por exemplo, configuração de acesso remoto, que vai ser utilizado para a nossa prática avaliativa. Aproveito que eu já estou aqui nessa tela, né, eu posso fazer isso por interface gráfica, ou como eu já estou aqui nessa tela, eu vou fazer por aqui mesmo. Eu vou digitar 4, que como está escrito aqui, a opção 4 vai retornar ao menu principal. Então digito 4. E aí eu tenho aqui algumas opções, como por exemplo, opção 4, configurar gerenciamento remoto. Digito 4. Tenho a opção 1, 2 e 3. Opção 1 é habilitar o gerenciamento remoto. Opção 2, desabilitar o gerenciamento remoto. E opção 3, configurar a resposta do servidor para ping. Nesse caso aqui, a nossa intenção é habilitar o gerenciamento remoto.
para que essas outras máquinas consigam acessar remotamente, lógico, desde que tenha autorização para fazê-lo. Então vamos lá. Opção 1, habilitar gerenciamento remoto. Ele me dá a informação de que o gerenciamento remoto já foi habilitado com êxito. Vou dar um OK. Eu tenho como retornar ao menu principal através da opção 4 novamente. Eu tenho mais algumas configurações, como por exemplo, área de trabalho remoto, que é a opção 7. Vou habilitar esse serviço também. Digito 7, dou Enter. Então ele está dizendo que H para habilitar ou D para desabilitar. Então vou colocar um H para habilitar. E ele me questiona se eu quero permitir apenas clientes que executem a área de trabalho remoto com autenticação do nível da rede, que é o mais seguro, né? E tenho como permitir clientes que executem qualquer versão da área de trabalho remota, menos seguro. Então, já que o nível de segurança exigido é o mais elevado possível, eu vou utilizar a opção 1, ou seja, somente clientes que estejam executando a área de trabalho remota com autenticação vão poder acessar esse servidor. Normalmente aqui, como já vem pré-configurado, somente o administrador do servidor ele pode entrar numa máquina cliente e de lá fazer login para acessar remotamente o servidor e fazer as configurações necessárias. Somente o administrador tem esse acesso, por padrão. Depois, se a gente quiser criar um usuário e dar privilégio para ele fazer isso, nós podemos fazer lá dentro do AD. Então, eu vou botar a opção 1 e dar Enter. Ele já habilitou, ele diz que a área de trabalho remota, habilitada para clientes que executam apenas área de trabalho remoto com autenticação do nível da rede, mais seguro, esse serviço já foi habilitado. Então, ok. Bom, aqui eu não preciso mais fazer nenhuma alteração por enquanto, né? Eu preciso reiniciar essa máquina para que essa máquina ainda troque de hostname. Eu tenho a opção 15, que é sair. Vou usar a opção 15, digitar Enter. Vou digitar agora ipconfig /all para a gente verificar se está tudo certinho. Observe que o hostname permanece o mesmo, né? Se você lembrar, ele pediu para reiniciar para que isso tenha efeito na alteração. Eu já tenho aqui um roteamento de IP ativado. Ele não está ativado, eu não preciso desse serviço habilitado. Eu não tenho um proxy Wins habilitado aqui. Mas eu já tenho aqui a opção de endereço IPv4 que nós setamos. A máscara de subrede padrão, que é um /24. Eu tenho o gateway padrão, que é o endereço desta máquina aqui, que nós vamos configurar posteriormente. Eu tenho aqui o endereço MAC da minha interface de rede, que é esse aqui, é o endereço físico, né, da camada de enlace da minha placa de rede. Tenho o meu servidor DNS primário, que é o 92.168.0.1, que é o nosso próprio servidor. Esse serviço será instalado posteriormente. E tenho aqui ele apontando para o DNS do Google, caso eu tenha que fazer uma tradução de nome de URL para IP numa rede pública, no caso, a internet. Bom, eu vou dar um exit e vou fechar essa tela do dashboard. Jogando o cursor aqui para o canto. Às vezes demora a funcionar, porque primeiro eu vou fazer o seguinte, antes de reiniciar eu já vou trocar aqui a resolução de tela para facilitar esse trâmite aqui, desligar a máquina. Eu vou trocar de 1024 por 768 para 1366 por 768, que é a resolução do nosso monitor. Vou aplicar. Primeiro eu visualizo, né? Se eu quiser manter as alterações, eu clico aqui. Dou um OK. Beleza. Agora eu já consigo ter acesso aqui ao canto da tela. Movimento o mouse para cima e para baixo aqui. E ele me dá a opção de configurações. Clico aqui e tem a opção de ligar ou desligar. Quero desligar ou quero reiniciar? No meu caso, eu quero reiniciar. Eu vou colocar aqui não foi planejada, ou eu posso selecionar aqui o motivo do desligamento do servidor. Por ser um servidor, ele tem que estar 24 horas ativo, então qualquer coisa que eu selecione aqui, ele vai registrar no arquivo de log para ser analisado posteriormente. Então eu vou botar aqui que foi
uma configuração. Vamos selecionar aqui. Não é perda de conectividade. Vou botar aqui hardware manutenção planejada. Só para um exemplo aqui. Lógico que não foi isso, mas é só para gerar isso aqui no log. Então, ok. Ele vai reiniciar meu servidor. Vamos aguardar. Vou fazer login novamente com a conta de administrador. Ele vai abrir meu dashboard. Está carregando aqui. Enquanto essa barra estiver movimentando, significa que ele não carregou todo o serviço. Bom, agora os serviços já foram carregados. Eu posso verificar aqui através de servidor local que o hostname da máquina já mudou, o nome do computador, que é PDC Senai. Ele não é integrante de um domínio, ainda não está habilitado como controlador de domínio. Ele pertence ao grupo de trabalho Workgroup, que é um grupo local. Eu tenho aqui todo o resumo de configuração, né? IP, o IPv6 está habilitado, mas não está configurado. Eu tenho o IPv4 aqui, que é o 92.168.0.1, que a gente configurou. Vamos verificar aqui através do CMD, Windows R, CMD, ipconfig, /all. Eu posso verificar através desse comando que o nome de host ele também já mudou aqui, ou eu posso simplesmente digitar hostname e eu consigo visualizar aqui o nome do meu servidor. Então, todas as configurações já foram feitas, já foi reiniciado, ele já carregou essas configurações e eu queria só mostrar aqui que o meu servidor ele ainda não tem internet. Vou abrir aqui o Internet Explorer, ele me dá essa pergunta aqui quando executa a primeira vez. Vou tentar digitar uma página qualquer aqui, por exemplo, www.wall.com.br. Ele está tentando carregar a internet. Obviamente eu não vou ter internet nessa máquina, porque ele ainda depende da configuração desta máquina aqui, que ainda não foi configurada. Tenho que configurar essa interface no meu proxy e tenho que configurar a outra interface ETH1, que é quem vai me levar para a internet, né? Então, só recapitulando, nós instalamos o sistema operacional servidor Windows Server 2012 Data Center, configuramos o hostname dessa máquina, endereçamos o IP, a máscara de subrede, o gateway apontando para esse servidor que ainda não foi estabelecido e com seus respectivos DNS, o primário e o secundário, o preferencial e o secundário, preferencial e alternativo no caso. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu disse que não é possível abrir a página, óbvio, eu já previa isso. Vou fechar aqui, vou fechar o navegador. O próximo passo é instalar o serviço do AD e configurar o DNS. Então, o que eu vou fazer agora? Venho em ferramentas, ferramentas não, venho aqui no dashboard, né, no painel, adicionar funções e recursos, clico aqui. Ele me dá todas as informações, né, do assistente e tal. Não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo fica muito grande. Isso aqui a gente pode tratar diretamente em aula. Vou em próximo.
Eu quero selecionar uma instalação baseada em função ou recurso, ou seja, ele diz configure um único servidor adicionando funções, serviços de função e recursos. É a opção que nós vamos selecionar no momento. Eu não quero fazer essa instalação remotamente, eu vou fazer localmente. Então, próximo. Ele me dá, se eu tivesse mais de um servidor aqui no meu domínio, ele teria outras opções aqui. Como é essa própria máquina, né? Selecionar um servidor no pool de servidor, eu só tenho esse. Vou dar um próximo. E ele pergunta qual é o serviço desses que eu tenho disponíveis que eu quero instalar. No caso, eu quero um serviço de domínio Active Directory. Seleciono. Ele me dá uma árvore de recursos, os quais são necessários para que esse servidor funcione como um controlador de domínio. Eu vou adicionar recursos. Vou dar um próximo. Não quero adicionar mais nada aqui por enquanto. O meu serviço de DNS ele vai adicionar automaticamente. Eu não vou marcar aqui. Deixa eu localizar o serviço de DNS. Eu não vou procurar agora, mas eu não vou selecionar o DNS para instalar. Eu vou deixar que ele faça isso automaticamente. Vou dar um avançar, um próximo aqui. Ele me dá um resumo de tudo que eu estou instalando, né? Fala sobre o que é o Active Directory. Vou dar um próximo. Ele pede a confirmação, né, de tudo que eu selecionei, o que ele vai instalar, e eu mando simplesmente instalar. Vou aguardar a instalação. Eu posso minimizar essa tela ou fechar essa tela e deixar que ele faça isso enquanto eu vou fazendo outras atividades no meu servidor, mas como não é o caso, eu vou aguardar essa tela carregar. Ele está com a barra de progresso fazendo a instalação. Assim que ele finalizar, ele vai me dar um link para clicar para promover esse controlador, esse servidor a um controlador de domínio, né? Porque eu estou simplesmente instalando o serviço agora, mas posteriormente eu tenho que promover esse servidor a um controlador de domínio, para que todos os clientes da minha rede interna, ou seja, do meu domínio, eles solicitem autorização por meio de autenticação a este servidor para ter recursos na rede. Já está quase finalizando, às vezes demora um pouco. Atenção, muita gente vai instalar isso daqui, eles não observam que tem que promover o controlador de domínio e simplesmente fecham essa tela, né? E acabam perdendo essa opção aqui. Se eu fizer isso, essa opção vai tá aparecendo aqui nas notificações. Mas, né, é só um atento aí para quem estiver distraído, para aguardar carregar toda a barra de progresso aqui e clicar em promover esse servidor a um controlador de domínio. Então vamos fazer isso. Clico aqui. Ele me dá aqui algumas opções, como por exemplo, adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Então eu não tenho um domínio ainda, né? Eu estou criando esse domínio agora, então essa não é a opção desejada. Eu posso adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Eu também não tenho uma floresta, tampouco um domínio. Então eu vou adicionar uma nova floresta, ou seja, vou criar uma floresta nova e um domínio novo. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu expliquei que eu posso ter uma floresta com vários domínios. E esses domínios, eles podem ter uma relação de confiança entre eles. Não é o nosso caso aqui. Na nossa topologia, eu só tenho este domínio. Eu não tenho outro domínio. Então, eu vou adicionar uma nova floresta. E ele me pede o nome do domínio raiz. Eu vou colocar aqui como senai.sepjsn. Então, o nome de domínio raiz ele tem que ser nesse formato, um nome, ponto, alguma coisa. Senai.sepjsn, cetec.senai, findes.es, é sempre nesse formato. Aqui pode ser um nome que for o domínio da companhia que você estiver atendendo, como um profissional de TI, como um assistente de suporte, né? Isso aqui quem vai determinar é a sua equipe de TI. Então vamos dar um próximo.
Bom, ele quer aqui o nível funcional da floresta. O que seria isso, nível funcional da floresta? Se eu tiver na minha floresta inteira algum controlador de domínio, algum outro servidor na minha rede, de qualquer outro tipo de serviço, pode ser impressão, servidor firewall, DNS, servidor de arquivos. Se eu tiver na minha floresta esse tipo de serviço rodando em algum outro servidor, eu tenho que selecionar aqui o nível mínimo de serviço, ou seja, eu tenho o Windows Server desde o Windows NT, 2000 NT, até o 2003, o 2008 Server, 2012, 2016. Né? Como essa versão aqui é 2012, o nível hierárquico maior aqui seria o 2012. Se eu tivesse instalando o Windows Server 2016, eu teria aqui a opção de Windows Server 2016 R2. No nosso caso, eu não vou ter nenhum outro servidor na minha rede abaixo de um Windows Server 2012. Né? Se eu tivesse aqui um 2008, eu teria que selecionar aqui o mínimo de versão do Windows Server para que eu não tenha incompatibilidade com a confiança entre estes servidores na minha floresta. E nível funcional de domínio, a mesma coisa. Então aqui ele só me dá a opção de selecionar o 2012 Server. Se eu seleciono 2008 no primeiro combo box, ele me abre outras opções aqui com outros níveis de floresta. Então não é o caso, eu vou deixar 2012 R2. E ele diz aqui, especificar recursos do controlador de domínio. Então é aqui que eu permito que ele também seja um servidor DNS. Aliás, o meu controlador de domínio depende desse serviço funcionando para que o meu catálogo global consiga ser traduzido em IP, né? Os meus clientes da minha rede consigam fazer tradução de nome para IP, de IP para nome e vice-versa. Vou deixar marcado. Nessa opção de senha, eu vou colocar uma senha para caso eu tenha que fazer a desinstalação do meu AD, despromover esse servidor, um controlador de domínio, perdão, eu vou precisar dessa senha. Inclusive, se eu tiver que subir esse serviço novamente e não precisar fazer toda essa configuração de novo. Então, eu crio essa senha para que eu consiga restabelecer esse serviço se der pau no meu servidor. Vou utilizar a senha Microsoft. Repito a senha. Não posso esquecer essa senha. Se eu tiver que restaurar um backup, eu vou precisar dela. Vou dar um Enter. Agora ele diz que não foi possível criar uma delegação para este servidor DNS, porque não é possível encontrar uma zona primária. Obviamente não vai encontrar, porque o serviço ainda não está instalado. Então eu vou dar um próximo. E ele está procurando na minha rede se eu tenho algum hostname igual ao do meu domínio, ou algum outro domínio que possa ter, porventura, o mesmo nome que eu usei, para que não haja incompatibilidade. Como ele verificou e não encontrou, então ele diz aqui o meu NetBIOS name vai ser Senai. É como o meu domínio vai aparecer dentro da minha floresta, como vai ser o nome de exibição do meu domínio. Então eu vou deixar como ele pré-definiu e vou dar um próximo. Bom, eu tenho aqui algumas informações, algumas pastas são locais dentro do meu disco rígido, do meu servidor, onde eu vou especificar o local do banco de dados do AD, ou seja, onde todos os meus objetos serão criados e armazenados, os meus arquivos de log e a pasta sysvol, que é onde eu boto os meus scripts. Né? Essa pasta, inclusive, ela é compartilhada. Então vamos lá, na pasta de banco de dados, eu vou deixar o padrão, é onde vai ficar toda a informação de usuários, unidades organizacionais, os meus grupos que eu vou criando, as minhas GPOs, ficarão todas armazenadas num banco de dados dentro dessa pasta que chama C2 Windows /NTDS. A pasta de log vai ficar também dentro de NTDS, eu não vou mudar isso aqui. Eu posso, se eu quiser, como administrador ou um suporte de TI,
fazer alteração e controlar isso, documentar, mas tem que estar documentado. A pasta sysvol, como eu expliquei, é onde vai ficar armazenados os scripts que a gente porventura vier a utilizar nas práticas. Eu vou deixar padrão também e vou dar um próximo. Aqui ele me dá um resumo, ele pede que eu examine as opções que eu estou determinando, o nível funcional de floresta, opções adicional como catálogo global, ou seja, todos os meus servidores que porventura eu possa ter na minha rede interna, eles vão acessar o meu catálogo global, né, que faz parte daquele banco de dados que eu informei na tela anterior. Se ele vai ser um servidor DNS, então está especificado como sim. Se ele vai criar delegação de DNS, eu vou deixar marcado como não. Isso aqui é padrão. A pasta do banco de dados, a pasta do arquivo de log, simplesmente confirmando tudo que eu selecionei anteriormente. Então, vou dar um próximo. Ele vai fazer agora a validação se todos os pré-requisitos necessários para que este servidor seja atue como um controlador de domínio na minha rede, se todos eles estão instalados e pré-configurados para que eu possa dar sequência na promoção desse servidor a um controlador de domínio. Vamos aguardar ele executar as ações. Bom, ele já verificou, ele já me deu um cheque verdinho aqui, que todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito. Então eu posso instalar. Observe que ele me deu algumas informações com exclamação amarela. As exclamações são apenas notificações, né? Ele diz aqui que a verificação de pré-requisitos foi concluída e eu já posso dar sequência na instalação. Vou desconsiderar essas exclamações que ele colocou e vou simplesmente instalar. Observa aqui que a barra de status ainda está em andamento. Tem que aguardar aqui a conclusão do serviço. Agora que ele já concluiu, ele vai simplesmente reiniciar meu servidor para que todas as ações tenham efeito. Eu vou mandar fechar e aguardar ele fazer a reinicialização do servidor automaticamente.
como é a primeira reinicialização após a instalação do AD, normalmente ela demora mais tempo mesmo. Ele está configurando, aplicando todas as configurações necessárias para que ele atue na nossa rede como um controlador de domínio. Eu vou pausar o vídeo para que ele não fique muito grande. Bom, agora que o serviço já foi configurado, né, ele demorou um pouco, mas ele já fez as configurações necessárias. Eu vou logar agora como administrador novamente. Ele vai carregar agora o serviço que a gente acabou de adicionar. Ele vai aparecer aqui no meu dashboard, aqui no canto superior esquerdo. Bom, e está aqui todos os serviços que a gente acabou de instalar. Então eu tenho aqui o ADDS, que é o Active Directory. Eu tenho o DNS, que é o nosso servidor que faz a tradução de nomes. E eu tenho aqui o serviço de arquivos que por padrão já vem instalado quando a gente instala o sistema operacional. Então eu quero fazer algumas verificações antes de dar continuidade, né, aos próximos vídeos. Primeiro, vou verificar se ele permanece com as minhas configurações, então eu vou no cmd, ipconfig/all, verifico aqui se o IP continua e observem que agora eu tenho um sufixo DNS primário. Quem é que responde? senai.cepjsn, que é o nosso domínio. Então aqui eu tenho aqui uma lista de pesquisa de sufixo DNS, que é senai.cepjsn. Aqui vão ficar registrados todos os nomes dos ativos que ingressarem no meu controlador de domínio, ou seja, ingressarem no meu domínio. O IP permanece. Observe que aqui no servidor DNS, ele utilizou o endereço de loopback. Eu não vou fazer alteração disso daqui, porque ele está apontando para ele mesmo. O loopback é uma interface lógica que é para fazer diagnósticos, né? Fazer testes. Quando eu tenho uma resposta negativa de um ping, o meu servidor, o meu endereço de interface, que é 127.0.0.1, que é a interface interna, ou seja, uma interface lógica que faz a resposta dizendo que o ping falhou ou coisa do tipo. Então eu tenho aqui algumas informações. Eu vou verificar o hostname, PDC Senai. Então a minha máquina servidor, ela responde na minha rede como PDC Senai. Então eu vou fazer o primeiro teste, ping PDC Senai. Então ele pingou para o nome do meu servidor, ou seja, um ping bem sucedido significa que está havendo a tradução de nomes. Eu vou verificar, por exemplo, um ping para o meu domínio. Observem que o meu domínio vamos verificar aqui novamente, senai.cepjsn. Então vai ser senai.cepjsn. Se ele está pingando para o nome de domínio, o meu servidor DNS está funcionando. Deixa eu limpar a tela aqui. Vou pingar agora para minha própria máquina, meu próprio servidor, mas para o nome dele, que é PDC Senai.
e eu vou dizer para pingar no domínio, que é .cepjsn.senai. Perdão, eu botei ao contrário. Senai.cepjsn. Senai.cepjsn. Ele pinga normalmente. Ou seja, do jeito que o meu servidor já está, já é possível fazer, ingressar uma máquina cliente, né? Ingressar qualquer máquina do meu domínio neste servidor. Ingressar nesse domínio. Então, se eu pegar um Windows 7 agora, que a gente vai fazer mais para frente isso aqui, ingressar no meu domínio, eu já sei que eu tenho um DNS que vai resolver o nome de domínio para que eu consiga, então, ingressar essas outras máquinas do domínio. Obviamente, nessa prática, a gente só vai fazer uma. O procedimento que a gente faz em uma é o procedimento que a gente faz em todas, né? Que isso aqui é só uma videoaula para que vocês entendam como é que funciona a preparação de um domínio, de um controlador de domínio, configuração de um DNS, etc. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui que já ficou muito grande. Eu vou fazer a pausa e na próxima aula a gente vai fazer a configuração de zona de pesquisa inversa do meu DNS, ou seja, eu já consigo traduzir nome em IP. Vamos lá, vamos usar o NSLookup, que é uma ferramenta para a gente fazer a tradução de nome, descobrir quem é que responde, qual o endereço IP de um host na rede. Vamos utilizar aqui NSLookup, por exemplo, como PDC Senai. Ele faz a consulta ao meu servidor e diz que PDC Senai.cepjsn, PDC Senai.senai.cepjsn, ele corresponde a 192.168.01, ou seja, ele está funcionando. Mas se eu disser NSLookup, resolva para mim quem é 192.168.0.1, obviamente eu vou ter um problema. Ele vai dizer que não conhece. Então ele está dizendo que excedeu o tempo limite e que ele não conhece quem é 192.168.0.1. Bom, observe que é a mesma máquina. Porém, ele não está fazendo a tradução inversa, ou seja, ele não converte IP para nome. E é isso que a gente vai fazer na próxima configuração. Vou fechar todas essas telas, vou pausar o vídeo e na próxima a gente continua com as configurações aqui de DNS e outras configurações.